Deixe os mortos enterrarem seus mortos. O que essa expressão quer dizer? Eu confesso que eu já ouvi essa expressão muitas vezes, mas uma vez eu recebi essa palavra de uma pessoa. Eu estava até na faculdade e essa pessoa chegou para mim e começou a ser usada por Deus e falou ali, sabe? Essa frase foi uma das frases mais fortes que eu guardei no meu coração e trago comigo, sabe? Mas eu confesso que de imediato eu não entendia o que isso quer dizer. Mas depois de muitos anos, aquela palavra ela veio a ser esclarecida por Deus na minha vida. E nós vamos falar sobre isso exatamente. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Quando foi que essa passagem, ou quando foi que isso foi falado na Bíblia, né? Quando Jesus ele estava escolhendo os seus discípulos, né? Um dos discípulos ele falou, né? Dessa forma: não, Jesus, eu quero te seguir para onde quer que você for, eu quero ir, mas deixa eu enterrar os meus pais. E Jesus ele não, ele é como dizer, ele não aprovou aquela expressão porque ele quis dizer o quê? Não, deixa só eu ir quando eu fizer uma coisa que é muito importante, depois eu vou e faço, eu te sigo, né? E Jesus, ele realmente ele não achou, não reprovou, porque Jesus ele falava, ele corrigia aquilo que os discípulos estavam ali ao lado dele, né? Ele chegava ali e ele reprovava, ele falava, ele corrigia aquilo que estava sendo falado. Mas lógico que ele sempre falou com amor, né? Porque ele recebeu esse dom do Pai. Então ele veio aqui para quê? Para nos ensinar em amor, mesmo que houvesse repreensões, né? Então essa expressão quando ele falou, né? Deixa os mortos enterrarem seus mortos, ele quis dizer que o quê? Que aquelas pessoas que estavam, né? O que quer dizer estar morto, né? Às vezes, quando ele fala que essa menção do estar morto, ele não está se referindo assim às pessoas que morrerem exatamente, né? Ele está se referindo às pessoas que estão mortas espiritualmente. Essa morte que ele fala da morte espiritual. Porque para Deus, as pessoas que elas estão longe da verdade, que elas estão longe de Deus, estão longe de viver os caminhos que Cristo nos ensinou, essas pessoas estão mortas espiritualmente. É por isso que diz que Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, em Cristo você obtém a vida. Mas se você não está em Cristo, você está morto espiritualmente, né? Por quê? Porque sua visão está muito longe daquilo que Deus ele nos ensina. Então, quando ele fala assim, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, ele quis dizer o quê? Que aqueles que não querem seguir a Cristo, eles estão mortos, né? Então, aquelas pessoas que não querem seguir a Cristo, que os mortos enterrem seus próprios mortos, ou seja, aqueles que estão junto deles, ou seja, aqueles que não querem seguir a Cristo, enterrem aqueles que também não querem seguir a Cristo. Entende a questão? Por quê? Porque quando ele fala seguir a ele, é que você não vai dizer, deixa eu terminar minha faculdade, deixa meus pais morrerem, deixa meus filhos crescerem que eu vou te servir, que eu vou te seguir, Senhor. Eu vou fazer a minha missão, eu vou cumprir o meu chamado de levar as boas novas do Evangelho, de servir ao Senhor, de proclamar o seu Evangelho. Ele não diz que você tem que fazer quando você concluir isso ou aquilo. Por quê? Porque nada é mais importante do que servir a Ele.
Nada é mais importante do que seguir a Ele. Por que Ele fala? Buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Se Ele te fez um chamado, siga esse chamado, viva esse chamado. E as outras coisas Ele te acrescentará. Por isso Ele diz a expressão, deixa os mortos enterrarem seus mortos. Não estou falando aqui, você vai esquecer a família, no caso como o discípulo, né? Porque Jesus ele não ensina que nós devemos ser negligentes, tanto é que um dos mandamentos bíblicos que ele nos ensinou é que o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra. E essa menção que ele fez, né, ela se refere a isso, de que aqueles que não querem seguir a Cristo, porque aqueles que estão em Cristo e que querem seguir a Cristo, eles vão viver toda a abundância, toda a plenitude, todo o amor que é. Tem esses desafios, sim, porque nós somos uma criatura, passamos pelo processo de feitura. Nós somos seres que precisamos passar por um processo para nos tornarmos aquilo que realmente Deus quer para nós. E não porque é uma regra que Ele impõe para a gente. É porque se nós não estarmos nesse caminho, tudo nos irá bem. É assim que Ele nos fala em sua promessa. Em Efésios, capítulo 5, verso 14, ele diz assim, ó. Pelo que me diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Entende o que ele está falando aqui? Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, se você não está nele, se você está morto, Deus quer te ressuscitar. Deus quer te trazer a vida, te trazendo para a luz. Se você se encontra nesse sono profundo do pecado, da desobediência, daquilo que te afasta das coisas de Deus, acorde, desperte, permita-se esse despertar. Assista ao outro vídeo que eu fiz sobre sofre porque quer. Você vai descobrir lá o segredo de como obedecer a Cristo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Assista e você vai ver toda a promessa que Deus tem para você. Eu falo uma por uma, tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima.